trilha do empoderamento. Amém? Zacarias capítulo 4, verso 6, diz lá a palavra do Senhor: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E quando eu estou falando aqui de empoderamento, eu não estou falando de empoderamento no sentido psicológico, no sentido humano, mas empoderamento de Deus, do Espírito Santo, para que a gente cumpra toda boa, agradável e perfeita vontade dEle, o propósito dEle na nossa vida, amém? Aleluia! Há muitas propostas no mundo hoje para empoderar você, mas hoje eu estou falando de empoderamento do Espírito de Deus. Porque nós podemos ir na nossa força, nós podemos ir sim no nosso braço até um certo momento. Tanto que a palavra de Deus diz o seguinte, lá em Isaías, que os jovens o quê? Caminharão e se fadigarão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém? E aí você confere aí Zacarias 4, 6, me corrija se eu estiver enganado, tá? Aí Deus está falando, ó, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Dá um toque na pessoa do teu lado, assim, sozinho, na sua força, você vai até uma certa altura. Mas o que você precisa é do poder do Espírito Santo na sua vida, direção do Espírito de Deus na sua vida. Amém? Aleluia. Quantos aqui querem andar na força do braço? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. E agora quem quer andar na força do Espírito do Senhor? Diga maravilha. Aleluia, você fica ligado, senão você vai cair, amém? Glória a Jesus. O ligado é da onde esse negócio, hein? Mas vamos lá. Atos capítulo 1, verso 3 e 4. Atos capítulo 1, versos 3 e 4, diz, se for possível jogar aí, se não, fica com a tela, amém? Então vamos lá. Atos capítulo 1, verso 3 e 4. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de quantos dias? Porque você estava lá na sua 40 dias. Depois de Jesus aí chega os irmãos para fazer trilha 40 dias e começa a conversar. De repente a porta está trancada, janela está trancada porque tem muita muriçoca na região. E aí o que acontece? Do nada, paz, amados. E aí você leva o maior susto. Como que entrou aqui? Jesus era assim, entrava sem porta, atravessava a parede, nada o detinha. Então durante 40 dias ele apareceu para os discípulos, certo? Diz o texto aí de Atos. E aí diz o seguinte, falando-lhes acerca do reino de Deus, certa ocasião, verso 4, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Qual que foi a ordem? Não saiam de Jerusalém. O que é não sair de Jerusalém, gente? O que é não saia do quarto? O que é? Não sair do quarto, uma ordem, ok? Certo? E aí diz aí, não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa. Esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. E aí você vai para Lucas capítulo 24, se você voltar a sua Bíblia aí para a esquerda, você vai passar pelo livro de João, vá lá em Lucas 24, verso 49. 24, 49. Eu envio a vocês o quê? A pessoa, Jesus falar para você assim, olha, eu envio a vocês a promessa de meu Pai. Como que você receberia isto? Jesus falando para você, olha, filho, filha, eu envio a você a promessa de meu Pai. Amém? Aleluia. Quantos recebem aqui? Glória a Deus. Aí ele diz, mas fiquem na cidade. Até quando? Uma semana? Um mês? Um ano? Quanto tempo eu vou ter que ficar lá? E aí ele diz, até serem revestidos do poder do alto. Amém, gente? Abraça a pessoa do teu lado e fala assim, Deus quer te empoderar.
com o poder do Espírito dele, poder que vem do alto. Amém? Aleluia, glória a Deus, maravilha. Então hoje eu quero falar sobre o que mesmo, gente? Tá, trilha do empoderamento. E Jesus deu a trilha. Jesus mostrou a trilha, olha, fiquem em Jerusalém. E hoje nós estamos em Goiânia, mais precisamente na Vila Redenção, para quem não sabe, tá? Ok? Agora, o que isso tem a ver com você hoje? Eu não sei. O que Jerusalém representará para você hoje? Eu não sei. Mas eu sei uma coisa, que Deus vai falar com você. Amém? Que Deus te dá entendimento, que não é o mesmo entendimento da pessoa que está do seu lado. Porque a pessoa que está do teu lado não vive o que você vive, nem você vive o que ela vive. Mas uma coisa é certa para todos nós, a Bíblia diz assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Jesus falou assim, olha, minhas ovelhas, o quê? Elas ouvem a minha voz e a conhecem. Amém, gente? Aleluia, glória a Deus. É tremendo, gente, quando Deus fala com a gente. Domingo passado eu ministrei uma palavra aqui, e na segunda-feira eu fui receber um grupo de pastores, com os quais eu estive até quarta-feira, e um deles foi pregar numa igreja que eu não conhecia aqui num dos bairros de Aparecida, e o pastor lá me chamou, e eu fui lá, saí da casa do pastor Zé Elias, já era por volta das 8, quase 8 da noite, fui de moto, pus o GPS me levou para uma quebrada, que não tinha nada a ver com o endereço, mas aí eu fui, cheguei na igreja, cheguei da metade para o final da palavra, e o pastor que estava pregando, não temos intimidade, né, mal nos conhecemos, ele é lá do estado de São Paulo, e na hora que ele desceu, ele sentou do meu lado, e ele orou por mim, pôs a mão no meu coração, e ele orou, talvez, toda a oração que ele fez foi mais ou menos 3 ou 4 frases. E aí um irmão, que é uma pessoa que coordena missões em países perseguidos, como Irã, Síria, Cazaquistão, e por aí vai, esses nomes, Coreia do Norte, China. Aí ele chegou em mim, viu que, né, e viu que eu, assim, e aí ele falou assim, Borém, o que foi? Eu falei assim, cara, deixa eu te falar uma coisa, deixa o tempo vir, aí eu vou testemunhar. Então, quando Deus fala com você, Ele fala, e muitas vezes quando uma pessoa, seja uma pregação, seja uma coisa, só vai reconfirmar aquilo que Ele já falou com você. Amém? Só vai confirmar aquilo que Ele já falou com você. Então, minha esperança é que essa noite seja uma noite que Deus confirme algumas coisas que Ele já falou com você. Amém? Ok? Então, trilha do empoderamento. Mas vamos lá, solta a próxima frase aí. O que pode nos afastar da trilha do empoderamento? Então, Jesus deu a trilha. Ficai em Jerusalém. Fiquem lá. Não saiam até que vocês sejam revestidos com o poder do alto. Amém, gente? Então, na sua vida, traduzindo para a sua vida, qual que é o que Deus já falou para você? Aquilo que, olha, tem coisa que a gente não consegue explicar para as pessoas, é ou não é? Deus fala com você, Deus move na sua vida, o seu entendimento, você não consegue pôr em palavras. Por exemplo, o profeta Elias falou assim para o moço dele, falou assim, olha, avisa Acabe que está vindo grande chuva. Como é que explica isso? Sol rachando mamona, já 3 anos e meio sem chuva nenhuma, como é que você explica? Não tem como explicar como eu ouvi, como que Deus falou. A questão é que depois veio uma chuva e uma chuva poderosa, não é? Ok? Então, na sua vida, aquilo que Deus fala com você, aquilo que Deus fala, olha, fique ali, bam. O que é que pode te afastar dessa trilha? Será que tem alguma coisa que pode te afastar? O que seria? Pegando tudo, eu sintetizei numa palavra, vamos lá? Que tenho falado aqui, né? O quê? Distrações. Domingo passado, por exemplo, nós falamos sobre algumas distrações, lembra? Quais são elas? Seu temperamento,
Lembra? Frustrações, mágoas, ressentimentos, decepções. São algumas distrações que nos tira da trilha que Deus quer que nós andemos. Vamos para um texto sobre 2 discípulos aí, registrado no capítulo 24 de Lucas. Então abra Lucas 24. Eu quero lembrar aqui, o pior cego é qual, gente? Aquele que não quer ver, tá? Ok? Até mesmo uma pessoa que está impossibilitada de ver, de enxergar fisicamente, mas se você perguntar para ela se você quer ver, você já sabe a resposta. Tá? Ok? Mas o pior cego, há um adágio que diz, é aquele que não quer ver. Em se tratando do reino de Deus, pior ainda é aquele que não crê, que não quer crer na manifestação do reino de Deus. E olha só então aí o que diz Lucas 24, 25 na sua Bíblia, dê uma olhada. Na minha diz o seguinte, Lucas 24, 25. Ele lhes disse, ele quem? Jesus disse aos discípulos, como vocês custam para entender. Vocês acham aqui que Jesus, vamos lá, Jesus era de bom humor o tempo todo, tá? Mas assim, olha como vocês custam para entender. Como vocês demoram a crer. Há uma Bíblia que fala assim, como vocês são tardos de coração para crer. Em tudo que os profetas falaram. 2 discípulos dele, mas que tinham o quê? O entendimento tardio e o coração também tardio para acreditar na manifestação do reino de Deus. Ok? Então o que pode nos afastar da trilha do empedoramento? Distrações. Quais distrações? Vamos resumir tudo numa palavra, numa frase? Problemas pessoais. Diga, problemas pessoais. Problemas pessoais são fortes distrações para aquilo que é o propósito de Deus na sua vida, na minha vida. Problemas pessoais é pecado, gente? Não. Na sua maioria não. Tem problema que às vezes vai ter uma consequência de pecar, mas na maioria não. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, verso 1. Aos Hebreus 12, 1. Então há distrações que não são pecados, tá? Diz assim, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. E aí olha só, e do pecado, mas antes de falar e do pecado, está falando aqui, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Fala para a pessoa do teu lado aí, você sabe o que te atrapalha? Quais são os teus problemas pessoais que andam te atrapalhando, te afastando da trilha de ser empoderado pelo Espírito de Deus? Não estamos falando de pecado, estamos falando de algumas distrações que não são pecados, mas que nos atrapalham. Ok? Glória a Deus. Vamos para Lucas, volte para Lucas capítulo 24, é o texto básico da trilha de hoje. Lucas 24, vamos lá para o verso 13, para ver aqueles 2 discípulos. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado, Lucas 24, 13, chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Alguém aqui sabe onde é Emaús? Muito bem. Alguém já foi em Emaús? Alguém aqui conhece alguém que foi em Emaús? Deixa eu falar uma coisa sobre Emaús. Emaús, nos dias de Jesus, já não era nada. Emaús, nos dias de Jesus, nos dias desse fato aqui, já não era nada. E Emaús hoje não existe.
Jesus falou para os discípulos ficarem aonde? Aonde, gente? Em Jerusalém. E agora nós estamos encontrando 2 discípulos que estão a caminho de onde? De Jerusalém. Sim ou não? Não, a caminho de Emaús. O que é isso? É colocar os olhos naquilo que não é nada, naquilo que é insignificante. Quando o chamado, quando a palavra de Deus, o propósito de Deus é para ficar em Jerusalém. Eles estão a caminho de Emaús. Sabe aquela hora que você começa a perder o foco nas coisas de Deus e começa a ficar focando em coisinha? E quando você começa a focar em coisinha, faça para a pessoa do teu lado assim, está focando em coisinha? Fala para ele assim, olha para mim, você vai falar para essa pessoa agora, tá? Pode ser que ela possa ter uma crise de choro agora, tá bom? Possa ser. Você vai fazer para ela, talvez, se ela chorar, você não estranha não, tá bom? Mas fala para ela assim, ó, você está com muita atenção em coisinha? Emaús? Faça assim para ela assim, ó, deixa, faz assim para ela agora assim, ó, deixa de mimimi, deixa de mimimi. Emaús, gente, chamar de Deus, a palavra do Senhor, ó, Senhora, Jerusalém, o cara está indo para Emaús. Quantos de nós estamos indo para Emaús? Vamos seguir o texto, ok? Então, na rota das distrações, melhor, dentro desse texto, na rota das distrações, ou seja, a caminho de Emaús, você não ganha. Quando a gente está num caminho, numa vida só de distrações, a gente tem mais a perder do que a ganhar. E se tratando de vida com Deus aqui, pegando base nesse texto, né? Olha só aí, eu quero que você acompanhe. Então, na rota das distrações, a primeira coisa que se perde aí, vamos lá? Primeiro, leiam para mim, 1, 2, 3 e... Amém, gente? Não tem uma coisa pior do que perder a consciência da presença de Jesus. Você pode perder muita coisa, mas quando você perde a consciência da presença de Deus na sua vida. Vamos para o texto? Lucas 24. 14 a 16 diz assim, no caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido, e enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram o quê? Impedidos de reconhecê-lo. Estão conversando sobre tudo que aconteceu em Jerusalém, olha, sobre a morte de Jesus, tudo aquilo, mas o que ocorre é que eles não percebem que o próprio Jesus está agora andando com eles. Quando você vive uma vida de distração em relação às coisas de Deus, você reclama até que, olha, cadê Deus? Deus está perto, o Senhor está andando com você e você às vezes não se dá conta da presença dEle. Marcos capítulo 2, só me corrija se eu estiver dando a referência errada, Marcos capítulo 2, verso 1 a 12, se não me engano, lá está falando de 4 amigos que um dia resolveu pegar um paralítico numa maca e levar até uma casa em Cafarnaum, onde Jesus estava reunido, ensinando a palavra de Deus. A casa ficou cheia, a trilha lá estava bombando, vamos dizer na palavra de hoje, né? Então estava cheia e os caras chegaram com um paralítico, 4 amigos na maca. Aí diz a Bíblia que eles chegaram na casa, conseguiram entrar? Não, por quê? Porque estava lotado e não havia espaço para eles. Aí o que diz o texto, gente? Os caras foram embora com o paralítico, porque não tinha jeito de chegar até Jesus, como é que faz? Né? Vamos embora, foi isso? O que aconteceu? Eles o quê? Eles subiram no telhado, abriram o telhado e desceram o paralítico até a presença de Jesus. A Bíblia diz que Jesus olhou para o cara e falou assim, filho, os teus pecados estão... Mas o cara estava procurando perdão de pecados ou cura? Mas Jesus falou assim, olha, os teus pecados estão... Por quê? Porque tem muita coisa na nossa vida, está paralisando a nossa vida, que a causa não é bem física e nem psicológica. Talvez a gente saiu muito da rota
Errou tanto, e isso foi paralisando. Deixando à parte essa questão de, fazer analogia, a questão é que Jesus falou assim, olha, filho, os seus pecados estão perdoados. Aí o pessoal religioso que estava ali falou assim, quem é esse para perdoar pecado e tal? E eu falei, por que vocês estão aí perturbados com essa questão? O que é mais fácil falar? Perdoados são os teus pecados para um paralítico ou mandar ele levantar e andar? Qual que é mais fácil, gente? É lógico, não é? Porque falar assim, levanta e anda, e se o cara não levanta e não anda? Mas perdoar pecados, perdoar são os teus pecados, está muito subjetivo, não é? E aí Jesus falou assim, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder e autoridade, então, para perdoar pecado, então levanta, toma a tua maca e anda. O que aconteceu? Mas eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte, por que aqueles 4 amigos subiram ao telhado? Por quê? Por quê, gente? Olha aqui, tinha fé, amém, aleluia, glória a Deus. Tinha fé. Mas eu ainda esqueci isso, por que eles levaram o paralítico para o telhado, mesmo tendo fé? Sabe por quê? É simples, gente. É até engraçado, mas a resposta é simples. Por quê? Imagina, está eu alto, eu Sivan aqui, e quem mais? Quem quer mais? Mais um homem aí? Nenhum, então tudo bem. Então vai lá, o Graicon, ok? E nós vamos carregar cada um dos outros paralíticos que está aqui, tá bom? Amém? Pega um, coloca na maca. E a gente está indo para uma casa. Por que os caras levaram o paralítico para o teto? Porque eles olharam para cima. Simples. Tem gente que quer aqui, bater aqui, forçar aqui, calma, olhe para cima. A Bíblia diz assim, eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? A questão sua é só uma questão de ângulo, é só mudar o ângulo, olhar um pouco para o alto. E eu lembro de uma música da época que eu era novo convertido, que eu cantava muito, esqueci, já faz tempo, mas é assim, olhe para o alto e veja uma gloriosa cruz, sinta as correntes caindo ao chão, foi por você que o Rei Jesus ali subiu, olhe e receba Jesus a salvação. E eu tocava isso no violão na rua, gente. Tocava dentro de ônibus. Amém? Alguém aqui anda pregando dentro de coletivo? Vamos deixar isso para lá, vamos seguir aqui, amém? Aleluia, vamos lá. Segunda coisa que se perde quando você está na rota da distração. Qual que é? Só as mulheres, leiam para mim. Verso 17 do capítulo 24 diz, ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo? Enquanto caminham, eles pararam, com os rostos, o quê? O que diz aí, Lucas 24, 17? O rosto estava o quê? Triste. Amém? Quando você está numa rota de distração, o que você perde? A alegria. A alegria da jornada com Deus. A alegria da jornada com o propósito, com a vontade do Senhor. E é interessante, gente, que a alegria, quando você perde a alegria, você perde o rumo, é ou não é? Você perdeu a alegria, você perde o rumo. A alegria, Gálatas 5:22, diz que a alegria é fruto do Espírito. Amém? A alegria é fruto do Espírito. Neemias 8, verso 10, confira aí na sua Bíblia e me diz se eu estiver errado. Diz assim, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Numa outra versão, fosse a alegria do Senhor os fortalecerá.
Mas para nós estarmos na alegria do Senhor, nós temos que estar onde? Em Jerusalém ou em Emaús? Então, na rota das distrações, perde-se o quê? A alegria. Terceira coisa que se você perde na rota das distrações. Vamos lá, só os homens. 1, 2, 3 e... Quem é Jesus? Pergunta para a pessoa do teu lado. Quem é Jesus? Certamente você vai ver aí por fora, e talvez até entre nós, quando fala assim, quem é Jesus? Nossa, Jesus é legal. E ele é legal mesmo, gente. Não é que ele não é não. Não, Jesus é legal. Jesus, olha, não, Jesus é o máximo. Quem mais Jesus é? Não, Jesus é o homem mais inteligente que viveu na face da terra. Quem é Jesus? O maior psicólogo do mundo, não é? Título até de livros, não é? Quem é Jesus? Uma mente brilhante. Vamos lá, quem é Jesus? Me ajudem aí, gente. Por aí, não, por aí. Quem é Jesus? Mestre dos mestres. Quem é Jesus? O mago dos magos. Já viu? O mais inteligente já viveu. Quem é Jesus por aí? Não, por aí, gente. Lá fora. Quem é Jesus? Jesus é bacana. Bacana, é o cara, tá? Vamos ver a descrição dos discípulos, desses dois discípulos? Capítulo 24 de Lucas, verso 18 a 21. Um deles, chamado o quê? Cleopas. Então, se você vai ter um filho, coloque o nome dele de Cleopas. Tá? Ok? Então, um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe. Olha só, isso aqui é bom, gente. Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Em outras palavras, se fosse no dia de hoje, então eu falo assim, você é o único noiado que não sabe o que está acontecendo? E é interessante que Jesus, ele é cheio de bom humor, gente. O senhor não sabe o que está acontecendo? O senhor não sabe as coisas, o único que não sabe das coisas que estão acontecendo. No verso 19, olha o que Jesus fala. Que coisas? O que está pegando? O que é que está acontecendo? Ou seja, Jesus entra na vibe deles. E aí, olha só, perguntou ele, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era o que, gente, na descrição aí? Ele era o que? Um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Terceira coisa que se perde quando você está numa rota de distração é o quê? A visão correta de quem é Jesus. Essa descrição de Cleopas aqui é uma descrição muçulmana. Quem é ele? Um profeta poderoso. Mas Jesus é apenas um profeta? Não, olha, não é o profeta. É um profeta poderoso. Moisés uma vez falou assim, olha, Deus levantará o profeta. Mas aqui a descrição, ele é um profeta poderoso. Reduziram Jesus a uma definição muçulmana. Está par a par com Maomé. E muitas vezes as nossas descrições é apenas um reducionismo de quem é Jesus. Talvez porque a gente não quer ser cunhado de religioso. Então nós reduzimos. Mas por quê? Porque nós estamos na rota do empoderamento? Não, nós estamos na rota das distrações. Estamos nos distraindo com muita coisa. Olha só o que a Bíblia diz sobre Jesus. Mas antes, eu quero chamar você para João capítulo 6 e Mateus 16, tá? João 6 e Mateus 16, ok? Então, para esses Cleópas aqui, Jesus é o quê? Um profeta poderoso.
Diga para a pessoa do teu lado assim, ó, jamais tenha uma visão errada de quem é Jesus. Fala para ele, jamais tenha uma visão errada de quem é Jesus. Para algumas pessoas, e talvez dado ao histórico religioso, talvez Jesus é apenas um espírito de luz. Apenas um espírito de luz. E é apenas isto, tá? Apenas isto. Para outros, Jesus é o quê? Vocês vão lembrar aqui, ó. Até para alguns crentes, Jesus, ó, trouxe lá de casa. Falou assim, hoje vai me ajudar a pregar esse negócio. Hã? Não, eu estou precisando de Jesus. Ô Senhor, me ajuda nessa. Abre essa porta ou fecha aquela. Por quê? Porque fazem de Jesus, reduzem Jesus a quem? Ao gênio da lâmpada. Ok? Nem imaginei que um dia esse negócio ia me ajudar a pregar. Tá? Sabe de onde veio isso? Errou. Ia ganhar um prêmio. Errou. Aleluia. Não. Ok? Então muitos confundem Jesus com o gênio da lâmpada. Agora, irmãos, João capítulo 6, versos 66 ao 69, foi um momento que a Bíblia diz o seguinte, que a partir daquele momento, muitos deixaram de segui-lo. E aí Pedro ali, os discípulos assim, Senhor, tal, o negócio está pegando. Aí Jesus falou para assim, vocês também não querem ir? Qual foi a resposta de Pedro? Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens palavra de vida eterna. Senhor, não dá para acompanhar o oba-oba. Não dá para acompanhar a festa. Só Tu tens palavra de vida eterna. Mas aí o verso seguinte diz, o que ele fala? Porque nós o quê? Sabemos e nós cremos que Tu és o Santo de Deus. Aí Mateus 16, do verso 13 a 16, é aquele momento que Jesus falou assim, olha, o que as pessoas por aí andam dizendo a meu respeito? E aí os discípulos falam, olha, um diz que você é profeta, um fala que é isso, e vocês, o que vocês dizem? Aí lembra da resposta de Pedro, da revelação, o que ele disse? Qual foi a descrição? Quem é Jesus? Tu és o... Pode ler, vai lá, Mateus 16. Tu és o Cristo, o Filho. E lembra que eu falei, a descrição ali é uma descrição muçulmana? Fala no mundo muçulmano que Jesus é o Filho de Deus, para você ver. Jesus é o Filho de Deus. Amém? Há uma música que quem canta é a... Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Vamos, gente, põe gás aí. Igual não há. Pronto, chega, tá bom demais. Aleluia. Amém? Vamos lá, outra coisa que você perde nas rotas da distração. Quarta coisa, vamos lá, mulheres. E aqui é joia, porque olha o que diz Lucas 24, verso 22 a 24. Olha o que ele está falando, Cleópas. Ele está falando o seguinte, olha, algumas das mulheres, porque mulher, gente, era o seguinte, ele está falando assim, olha... Se fosse pelo menos um homem, né? Mas alguma das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Deram um susto. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Olha, as mulheres aí falou que deu um susto na gente, inclusive.
pessoa, um homão aqui, falando assim, deram um susto na gente. Mas, nosso amigo foi lá e não viu nada. Então, quando você está na rota da distração, o que você perde? Confiança nos testemunhos. Para eles, o testemunho das mulheres era duvidoso. Diga para a pessoa do outro lado, não se assuste. Com os testemunhos de Deus, não se assuste. Celebre os testemunhos. Amém? Celebre os testemunhos. Quantos aqui querem testemunhos de Deus na sua vida? Aleluia. Amém? Tem coisa que se você falar, a pessoa vai assustar. A pessoa vai te chamar de quê? Sei lá, tanta coisa, não é não? Vai assustar. Mas glória a Deus. Quinta coisa que você perde quando está no caminho da distração. Homens. Aleluia. Olha o que diz o texto aí, verso 27 e 28. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Então eles perderam, os discípulos perderam as referências da escritura, da palavra de Deus. Está distraído demais. Esqueceram das escrituras. Do testemunho das escrituras. Jesus então, desde Moisés e passando por todo o Antigo Testamento, mostra para eles que convinha que acontecesse o que aconteceu. E aí então, gente, eu vou lembrar de textos como Mateus 22, 29, João 5, 39, onde diz Jesus assim, olha, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Nós erramos quando nós perdemos as nossas referências na palavra do Senhor. Errais não conhecendo as Escrituras é um poder de Deus. E Romanos capítulo 1, verso 16 diz que o poder de Deus é quem? Está onde? Paulo diz, olha, eu não me envergonho de quem? Do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então a referência nossa é o Evangelho. A palavra Evangelho no grego significa o que, gente? Boas novas, boas notícias. Ok? Amanhã, na hora que você chegar em sua casa, amanhã não, hoje, né? Ok? Mas amanhã, na hora que você acordar, de repente você vai abrir o seu celular, vai dar uma olhada lá no seu aplicativo do banco, e de repente você vai descobrir que tem uma bolada lá para você. Você vai desligar o celular, vai reiniciar ele novamente, vai abrir de novo para ver se realmente é, e está lá aquela... Tem gente aqui que já está assim. Isso é boa notícia. Tudo quanto é boa notícia. Então o Evangelho, no grego fala assim, boa notícia é Evangelho. Agora o Evangelho de Deus, a boa notícia é que não você vai ter uma bolada no seu celular, no seu banco. A boa notícia é que você está perdido, nós estávamos perdidos, mas Deus mandou o Salvador, e o Salvador é o seu Filho Jesus. Amém? Boa notícia. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas aqui, os nossos amigos aqui haviam perdido essas referências no caminho de Emaú. Então, no caminho de Emaú, no caminho de más notícias, Jesus chega com boas notícias, amém? Aleluia, glória a Deus. Quem aqui já viu essa expressão aí? Segue, para nós fecharmos. Cavalo de pau. Quem já viu essa expressão? Quem sabe o que é cavalo de pau? Amém? Beleza, vamos ver aqui. Quantas mulheres aqui sabem o que é cavalo de pau? Levante a mão. Levante a mão. Amém? Fica com a mão levantada. Tem mais aqui? Tem? Érica, o que é cavalo de pau? Tá. Vai rodando lá. Ok. O que é? O que é, Lígia? Cavalo de pau?
Pois é, cavalo de pau. Gente, é simples, gente. O que é cavalo de pau? O que é cavalo de pau, gente? Cavalo feito de madeira. Tem, ok? Mas usa-se essa expressão, tá? Para uma manobra radical em carro. O cara está em alta velocidade. Aí o que acontece? Ele vai dar um cavalo de pau. Tá? O que é o cavalo de pau? Geralmente é num carro que não é automático, certo? Mecânico. Então o que acontece? O carro geralmente é assim, né? Tem outro modo de fazer, mas o cara pisa, a pessoa pisa na embreagem, está em alta velocidade, pisa na embreagem, se vai para a esquerda, então já põe a mão no volante aqui assim, e com a mão direita puxa o freio de mão. O freio de mão vai acionar qual freio? Opa! Freio de mão vai acionar qual freio? Freio de mão vai acionar qual freio? Dianteiro, gente. Agora os carros mudaram então. Você puxa o freio de mão, a roda dianteira, e aí o cara dá o cavalo de pau, dá o golpe no volante. Ou é traseiro? Tá, tanto faz então, ok? A questão é que o cara está indo para cá, puxa o freio de mão e dá o cavalo de pau. O cara muda, tá? Alguém aqui já fez cavalo de pau? Levante a mão bem alto. Né? Olhe para ele, gente. 3 infratores aqui. Okay? Tá? Né? Olhe para você. Não pode fazer. Ok, gente? Vai lá, cavalo de pau então é fazer uma manobra, o que é radical, mudar a rota. Você está indo para cá e passa para cá. Certo? Quem quer continuar na rota das distrações aqui? Volte à rota das distrações aí. Volte aí a tela. Vamos lá, rapidinho. Era só dar um toque, mas vamos lá. Olha as perdas. 5, para não falar em outras. Perde-se consciência da presença de Jesus, a alegria, a visão correta de quem é Jesus, a confiança e as referências da palavra. Quem quer viver nessa rota? Você está nessa rota? Pense. Vamos então para frente. O que você precisa então? Dar um cavalo de pau, mas não é no seu carro não. É na sua rota. Ou seja, uma mudança brusca. Certo? Vamos lá. Capítulo 24 de Mateus, verso 29. Primeira coisa para você mudar a rota, reverter a rota é o quê? Convide Jesus. Fala para a pessoa do outro lado. Convide Jesus para estar com você. Sempre. Pode seguir, Filipinho. Dá mais um toque aí. Então lá, ó. Convide Jesus para ficar com você sempre. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Fala para a pessoa do outro lado, só há momentos que a gente pensa em olhar para trás. Mas é nessas horas que a gente precisa dar um cavalo de pau e clamar o nome de Jesus. Amém? Clamar o nome de Jesus. Convide-o. O texto diz, Jesus fez que ia mais longe, mas eles insistiram muito com ele. Olha, insistiram muito com ele. Fique conosco. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Amém? A Bíblia diz em em Apocalipse 3:20, que Jesus está à porta. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele
e ele comigo. Ou seja, nós vamos fazer uma festa. Só que Jesus bate a porta do teu coração e ninguém abre essa porta senão você. Senão você. Amém, gente? Ninguém, gente, ninguém insiste com algo que você não deseja. Ninguém. É ou não é? Quando a pessoa insiste com algo é porque ela quer aquilo. Eles insistiram com Jesus, fica conosco. Fica conosco. Porque eles desejaram. Desejaram. E Jesus é um cavalheiro, tá, gente? Ele não fica onde ele não é desejado. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir, abrir, eu entrarei. Mas Jesus não vai ficar aonde ele não é desejado. Se você o desejá-lo, amém. Se você não desejá-lo, ele não vai ficar aonde não é desejado. Ele não invade. Ele não invade. Ele espera ser convidado. Ele estava no casamento em Caná da Galileia porque ele era penetra? Porque ele foi convidado, diz o texto. Ele foi convidado, certo? Ao contrário da aldeia samaritana, lá de Lucas 9, versos 52 e 53, que falamos aqui domingo passado, aqui, Cleopas e o outro insistiram para Jesus ficar. Senhor, fica conosco. E há uma canção antiga também que diz assim: fica conosco, nosso amado e bom Senhor Jesus, conforme a versão, fica conosco pelo seu imenso amor, como os discípulos no caminho de Emaús, fica conosco, nosso amado e bom. Amém, aleluia. Quantos querem que Jesus fique com você? Sempre. Como é que ele vai ficar sempre com você? Você precisa de o quê? Convidá-lo. Você precisa chamá-lo. Amém? Para dar um cavalo de pau, mudar a rota, sair da trilha das distrações, onde há só perda, você precisa, além de convidar Jesus, permanecer em comunhão com Jesus. O verso 30 diz: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Comunhão à mesa. Foi nessa hora que eles conheceram que era o Senhor. Jeito de partir o pão, jeito de talvez dar graças ao Senhor. Amém? Qual o resultado de voltar à trilha do empoderamento? Qual que é o resultado? Lucas capítulo 24, 31. Vamos lá. Qual que é o resultado? Primeiro, libera aí para nós. Qual que é o primeiro? Renovação da consciência da presença. Presença de quem? Presença dele. O verso 31 diz: então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Então a primeira coisa que acontece quando você está voltando para a trilha do empoderamento, o quê? Restauração, renovação da consciência da presença do Senhor. Segundo, joga aí para nós, restabelecimento do ardor pela palavra. Porque o capítulo 24, verso 32 diz: perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Diga para a pessoa do teu lado assim: leia a Bíblia, escute a palavra do Senhor. Porque por fora pode não estar acontecendo nada, mas por dentro a coisa vai acontecendo. Amém? É o que aconteceu. Se foi ouvir Jesus falando para eles as escrituras, falando, por fora não estava acontecendo nada, mas por dentro estava entrando em ebulição a coisa. A transformação vem de dentro para fora. Amém? Põe a mão na orelha dessa pessoa que está quase dormindo aí do seu lado, fala assim: meu filho, escute a palavra de Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Por fora pode não acontecer nada, mas por dentro vem a transformação. Amém, gente?
Terceira coisa, quando você dá o cavalo de pau, o que acontece? Retomada do foco. Olha o que diz aí o verso 33 do capítulo 24. Levantaram-se, e o que? Lucas 24, 33. E voltaram imediatamente para onde, Emaús? Para Jerusalém. Amém, gente? Então, quando você muda a rota, sai das distrações, para aquilo que Deus já falou com você tantas vezes, o foco volta, não para sai das distrações e volta para o chamado, para o propósito de Deus na sua vida, para as promessas de Deus na sua vida. Ficai em Jerusalém, até que do alto, eis que eu envio sobre você a promessa de meu Pai. Não saia de Jerusalém. Então, quando você volta o foco para aquilo que Deus tem te dado a entender sobre o propósito dele para a sua vida, então aí você retoma o foco. E quarto e último, Lucas 24, 35 diz: então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Então o que há? Uma restauração do vigor em testemunhar. Amém, gente? Antes eles estavam indo para Emaús com mimimi, só lamuriando. Agora eles estão voltando para Jerusalém com um testemunho a dar. Olha, é verdade. O que as mulheres viram, nós vimos, ele estava no caminho com a gente. Quando ele falava a escritura, o nosso coração estava queimando. Quando ele abriu o pão, partiu o pão, deu graças, nós o reconhecemos e ele também, desapareceu. E você vai ver no texto, no contexto histórico, que quando eles voltam para Jerusalém, encontram os discípulos e começa a dar esse testemunho, aí diz mais uma vez que estão lá juntos e quem aparece do nada? Quem? Satanás? Quem aparece do nada? O ressurreto das nações. Outro susto, amém? Quem aqui quer viver de susto abençoado do ressurreto dentre os mortos, amém? Porque tem gente que prefere ser assustado por lapeta, né? Tem gente que gosta de falar do lapeta, tanto que chama o lapeta de capeta. Eu chamo de lapeta, não é? Ok? Mas tem gente que fala, não, o capeta só vive me atazanando, o capeta só vive no meu pé. Eu vou dormir, eu tive um pesadelo por causa do... Quantos aqui querem ter susto, mas pelo ressurreto dentre os mortos? Jesus de Nazaré, amém? Se acordar e falar assim, cara, que sonho mais doido que eu tive. Que sonho você tem? Rapaz, como Jacó, lembra? Jacó deitou num lugar, ele acordou e falou assim, meu Deus, que lugar é esse? Isso não é outro lugar senão a casa de Deus. Eu vi anjos subindo e descendo. Amém? E aí tem uma canção antiga também, não é? Da época sua, Adriano? Tem anjo voando em todo lugar. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Eu só sei que está cheio de anjos, não é isso? Baseado naquele sonho lá de Jacó. Amém? A trilha do empoderamento. Mas o que é que pode nos afastar dessa trilha? As distrações. Mas você pode voltar a qualquer momento, se você de uma certa forma percebe que está distraído. Você pode dar um cavalo de pau. Como? Convidando o Senhor. Convidando Jesus. Gente, Jesus não é um bom homem que morreu. Jesus não é um santo que morreu, era um cara bom, fazia milagres. Aí ele morreu, ele virou santo. Agora ele é o santo Jesus. Tem um sepulcro dele, inclusive, lá em Jerusalém, onde as pessoas depositam flores e tal. Não, Jesus está vivo. Amém? Jesus está vivo. Ressurreto dentre os mortos. Está vivo, ele é a primícia dos que dormem. Glória a Deus. Aleluia. Abraça a pessoa do outro, a pessoa está mais perto de você do que eu. Aleluia. Fala para ele, está mais perto de você do que você imagina. Amém?
E olha nos olhos dessa pessoa, você pode ainda nesse ano de 2018 ainda levar um susto se ela aparecer para você no seu quarto ou na sua casa. Você vai levar um susto. Você vai ficar branco, amarelo. O joelho seu vai tremer, você vai cair, bater a boca no chão, igual Daniel. Depois ficar de quatro lá tremendo, falar assim, meu Deus, e chorando. Amém? Aleluia. Fala para ele, se tiver um homem do seu lado, assim, e você? Fala para ele, tem um homem do seu lado, assim, e você? Você pode levar um susto do céu, sabe aonde? No lugar que você menos quer, lá no seu trabalho, onde você está todo arrumadinho, bonitinho, ok? Você pode levar um susto do céu lá. Aleluia, gente. Amém? Eu lembro de algumas pessoas aqui que já levou santo susto do céu no ambiente de trabalho. Não, aqui Deus, aqui é um ambiente secular. E foi lá que o Senhor fez, amém? Glória a Deus.